Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 1º, domingo. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando a ira do Cordeiro. A lição pede para a gente ler Apocalipse, capítulo 6, verso 12 a 17. E ali podemos encontrar a ira de Deus contra o pecado. Não é isso? Contra aqueles que infelizmente negligenciaram, não foram fiéis aos mandamentos, aos estatutos, às verdades contidas da palavra de Deus. E sobre eles, cairá a ira do Cordeiro. É isso. Os perdidos não perguntaram, na hora que veio a ira de Deus, o que é isso? Ou quem está por trás disso? Na verdade, eles pareciam saber o que estava acontecendo. Eles se referiram a Jesus como Cordeiro, lá em Apocalipse, mostrando que conheciam pelo menos aí um pouco da história de Cristo, mostrando esse conhecimento. Eles tinham a ciência de que chegou o grande dia da ira, não é isso? Do Cordeiro. E que estavam aí numa situação, sem esperança. Quem poderá subsistir? Isso está em Apocalipse 6:17. Então, nós vimos aí que eles tinham o conhecimento do Cordeiro, sabiam, que não estavam procedendo da forma correta, como deveria ser, como eles deveriam fazer, e saberiam que isso iria acontecer, ou seja, eles não estavam preparados, mas sabia que a ira viria, a ira de Deus, Lá em Mateus, capítulo 24, verso 14, diz que antes do fim, o evangelho seria levado a toda a nação, a todas as nações da terra, Então, com certeza, essas pessoas que não aceitaram a graça de Cristo, elas sabiam, das consequências que viria, As 3 mensagens angélicas seriam proclamadas aí a todo o planeta. Ainda assim, as pessoas seriam tomadas de surpresa, não por falta aí de informação, mas por causa de sua recusa de crer e obedecer, o que estava contido dentro da palavra de Deus, Essa será aí a razão pela qual essas pessoas estarão perdidas, é isso? Por não querer, não aceitar a graça de Cristo e não obedecer aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus juízos, não é isso? A lição também aborda, lá em Mateus 25, verso 36 a 44, dizendo que Jesus apontou ali para o dilúvio, a fim de que nos advertir da sua segunda vinda. Será uma surpresa para muitos, é isso? Assim como o segundo advento, o dilúvio, não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação, assim acontecerá também no segundo advento de Cristo, quando Cristo vier resgatar os seus fiéis adoradores. Noé pregou por 120 anos para alertar aquele povo do que iria acontecer. Haveria um dilúvio, a terra seria totalmente destruída, não é isso? Mas as pessoas, infelizmente, ficaram zombando de Noé, e o profeta continuou ali anunciando o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não acreditaram, não creram, e hoje não é diferente disso, Hoje pregamos a palavra de Deus, falamos de Jesus, falamos da salvação, falamos do que vai acontecer, proclamamos a mensagem assim como vem dizendo em Apocalipse,
as 3 mensagens angélicas, mas infelizmente o povo, né, não creem. Né? E muitos aí argumentam que 2000 anos, né, desde que Jesus anunciou e prometeu que voltaria. Isso. E como ele não voltou até agora, as pessoas falam que essas profecias são falsas. É isso? Mas usando aí a história do dilúvio, Pedro escreveu o seguinte, lá em 2 Pedro 3, capítulo 3, versos 3 e 4, ele diz: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Da vinda de Cristo, não é isso? Porque desde que os meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, cada ano que se passa, meu irmão, minha irmã, essa realidade vai aumentar cada vez mais. Pessoas zombando, assim como teve na época de Noé, também vai acontecer na época que nós estamos. O povo vai zombar, assim como zombou de Noé, naqueles 120 anos que ele pregou, e nós sabemos da história, somente Noé e sua família foram salvos, não é isso? E o povo, quando despertou, quando começou a chover, quando ele viu que aquilo estava acontecendo naquele momento, eles tentaram salvar a sua vida, indo até a arca, mas a porta já estava lacrada e fechada, e assim vai acontecer, né? A porta da graça vai estar fechada, e aí não vai ter mais como salvar a vida das pessoas que hoje zombam, infelizmente, de Cristo. Porque não estão zombando da gente, estão zombando de Cristo, que Cristo vai voltar. Independente do que eles acham, Cristo vai voltar, né? E hoje é um dia em que nós temos que estar se preparando para isso. E avisando as pessoas, assim como Noé avisou, nós temos que avisar, levar a palavra, levar a pregação, levar Jesus para essas pessoas, né? Para que elas também venham aceitar a graça de Cristo em suas vidas, né? Mas sabemos que cada ano que se passa, sabemos que essa realidade dos zombadores, né, dos escarnecedores, vão aumentar mais e mais, zombando, né, de que isso tudo não passa de mentira, mas Cristo vai voltar nas nuvens dos céus. E aqueles que estiverem preparados, né, foram fiéis adoradores, guardaram os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, mantiveram firme a fé e o testemunho de Jesus, esses serão arrebatados para o encontro com Jesus nas nuvens do céu. Se prepare, meu irmão, minha irmã. Esteja preparado. Faça a missão, leve a palavra, né, para que outras pessoas venham se arrepender e entregar a vida a Jesus. Essa é a minha, a sua, a nossa missão. Que Deus te ajude, que Deus te dê sabedoria, né, que você se prepare para esse grande evento. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.